Vamos para a correção do exercício da página 48, aonde aí no primeiro exercício está pedindo para vocês analisarem esse gráfico circular, onde está mostrando a população economicamente ativa dividida pelos setores econômicos no mundo. Então, o número 1 está pedindo, de acordo com os gráficos, qual continente concentra a maior população economicamente ativa no setor primário. E o que isso significa? Então, o setor primário é aquele voltado para agropecuário, extrativismo. Então, o continente que mais tem porcentagem é o continente africano. E isso o que mostra para a gente? A questão da precariedade, principalmente a falta de desenvolvimento tecnológico, uma grande concentração da população em áreas rurais. Depois, o 2 está pedindo aí, descreva como se dá a distribuição da população economicamente ativa na Europa, justificando as informações contidas no gráfico. Então, o que a gente pode observar aí? Que mais da metade da população europeia está no setor terciário, indicando aí o que? Um grau principalmente de urbanização. O setor primário europeu, graças à mecanização do campo, então usa-se aí avanços tecnológicos. E depois nós temos a questão do setor secundário com 35%, né? Então, o primário é apenas 14%, o setor terciário é o que mais tem, que é 51%, e 35% no secundário. Depois o 3, se observarmos os dados da Europa mais detalhadamente, podemos concluir que todos os países europeus são iguais quanto à distribuição da população economicamente ativa pelos setores. Pesquise como podemos dividir esses países dentro da população economicamente ativa. Então, é uma resposta pessoal, porque dependia da pesquisa de vocês, mas eu espero que vocês tenham percebido a diferença entre os países da Europa Ocidental e os países da Europa Oriental. Então, vai ver que o leste europeu está um pouquinho diferente aí nessa questão da população economicamente ativa. Depois, tinha na página seguinte, na página 51, atividade onde vocês têm que analisar aí este gráfico da questão da imigração e as charges quanto à imigração. E a primeira está perguntando que interpretações o grupo pode levantar a respeito da leitura das charges do gráfico. Então, é uma resposta pessoal, mas eu espero que vocês tenham visto aí que a Europa é um destino atrativo, principalmente para a questão dessa imigração, até mesmo a questão dos refugiados, justamente por estar ali muito próximo, ligados ao continente asiático, muito próximo da África, locais onde tem ali problemas como o Oriente Médio, e fazendo com que a Europa seja vista com uma melhor qualidade de vida para esses povos. Depois, a 2, qual o ponto de vista expresso nas charges a respeito da entrada de imigrantes no continente europeu? Então, é uma resposta pessoal também, mas aí pela charge a gente pode observar, na primeira charge aí, como se fosse um quebra-cabeça a questão dos imigrantes ilegais. Então, eles não se encaixam, não tem como entrar as pecinhas ali. Na outra está mostrando tapete com fogo justamente para o imigrante não entrar. Vem trabalhando aí a questão da xenofobia, da aversão a estrangeiros, o medo de estrangeiros. Depois, a número 3 está pedindo qual a origem desses imigrantes. Então, da África, do Sul da Ásia e do Oriente Médio. Depois, a 4 pediu para desenvolver um texto com tema imigração. Listar os aspectos positivos, negativos e os desafios para o governo. Então, é uma resposta pessoal, mas como ponto positivo nós temos aí a grande diversidade cultural para os países, né? Ponto negativo, a questão da queda salarial, já que vai ter gente
trabalhando por preços menores, vindo de outros lugares do planeta e fazendo com que haja aí uma queda salarial. E o desafio é incluir este povo aí nos países, né? Depois, na página 56 e 57, vocês tinham que analisar os mapas da questão, primeiro, os países que mais recebem pedidos de asilos, de onde vêm esses povos, as principais rotas, e aí vinha perguntando aí, com base no gráfico e nos mapas, responda as questões a seguir. Letra A partir da Primavera Árabe, o fluxo de imigrantes rumo à Europa aumentou vertiginosamente. Então, o que aconteceu? Com a instabilidade política e com a revolta contra os ditadores, principalmente ali no Oriente Médio, no norte da África, fez com que gerasse ali guerras civis e elas começaram a se intensificar, forçando que as pessoas deixassem aquele local e buscassem, em meio à guerra, buscassem um novo lugar para morar. Foi aonde pediu e buscaram asilos em países com condições socioeconômicas melhores. Depois, a B está pedindo aí para listar os 5 principais países de origem, onde pede os asilos, solicitantes de refúgio para a Europa, e os países europeus que mais recebem asilos políticos. Então, os países que mais pedem asilo é a Síria, o Afeganistão, o Iraque, o Paquistão e a Nigéria. E os que mais recebem são a Alemanha, Itália, França e Grécia. E depois, na letra C, está pedindo para escrever um texto mostrando as rotas utilizadas aí pelos imigrantes para chegar à Europa. A principal aí que vocês podem destacar é a rota do leste europeu, para entrada no leste europeu, que vem ali do norte da África, utilizando principalmente o mar Mediterrâneo. Depois, era para vocês fazerem a tarefa 5 e a 6. A tarefa 5 era para analisar a questão do desemprego, na página 80 aí, onde é para vocês construírem um mapa, fazendo aí a legenda na tarefa, onde já tem um mapa aí, onde vocês vão trabalhar, criar uma legenda e apontar as diferenças entre o leste europeu e o oeste, né? Justificando aí a resposta, montando esse mapa, construindo uma legenda. Depois, já aí no número 2, aí vem o mapa que vocês vão fazer, a legenda. Depois, no número 2, está pedindo para ler com atenção o gráfico e a tabela para responder a questão. De que forma a redução nas taxas da natalidade da Europa afeta a população economicamente ativa no continente? Então, é uma resposta que vai depender da análise desses gráficos aí, do gráfico da tabela, para vocês responderem. Mas o que eu espero que vocês percebam aí é a questão do envelhecimento da população, que vem provocando aí uma queda na produtividade. Então, é um problema, principalmente na questão da previdência social, além da produtividade, que há uma queda, né? Já que a população está envelhecendo. Já na tarefa 6, está pedindo para observar as informações contidas no mapa e no gráfico, observando lá o texto da página 53, para responder as questões propostas, aonde a número 1 está perguntando aí a questão da diferença entre os imigrantes e os refugiados. Então, os refugiados são pessoas que escapam de conflitos armados, perseguições, que vai levando a uma situação que fica intolerável e as pessoas tentam cruzar as fronteiras buscando refúgio num país próximo. Depois, a questão do imigrante, eles escolhem deslocar-se, não às vezes por causa de uma ameaça direta, mas principalmente na questão de busca de melhor qualidade de vida. Depois, a 2 está pedindo por que esse tema afeta tanto o continente europeu. Então, aí é a questão principalmente da Europa ter uma qualidade de vida melhor,
ter oportunidades de emprego e a questão geográfica mesmo, né? Porque está muito próximo ali do continente africano, do continente asiático, o que facilita essas entradas ali. Depois a 4, por que o posicionamento da Turquia em relação... é isso, a 3 que eu pulei aqui. Que contribuições os imigrantes podem dar a um país? Então, a contribuição é a questão da diversidade cultural que ele pode levar para este país. E depois tem outros pontos também que são negativos, como eu falei, era a queda salarial, que nós falamos anteriormente. Depois, na número 4, pesquise o posicionamento da Turquia em relação aos refugiados. Então, essa é uma resposta pessoal, assim como a 5, que eu peço para que vocês tenham pesquisado e ter colocado aqui e principalmente justificar as suas respostas, tá? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula.